Oi, gente, vamos aos destaques do programa desta semana. Tomou posse o novo Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro Freitas. 2020 chegou e ainda dá tempo de iniciar um novo ciclo sem dívidas. A gente explica como nesse programa. Novos conselheiros tutelares do município de Fortaleza foram empossados. A gente fala ainda sobre a previdência complementar da OAB-Prev e as dicas para quem está à procura de concursos públicos em todo o Brasil. Esses assuntos são destaques no noticiário que você confere agora no programa Mundo Jurídico. Tomou posse o novo Procurador-Geral de Justiça do Estado, Manuel Pinheiro Freitas. O promotor de justiça assume o cargo para o biênio 2020-2021. Manuel Pinheiro Freitas assume o cargo na Procuradoria-Geral de Justiça na vaga de Plácido Barroso Rios. A solenidade aconteceu na nova sede do Ministério Público no Cambeba e reuniu várias autoridades. Manuel Pinheiro foi presidente da Associação Cearense do Ministério Público entre 2009 e 2011. Foi diretor da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, além de assessor internacional do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União. O novo procurador assume com alguns desafios pela frente. O Ministério Público, como todos sabemos, tem uma gama de atribuições muito ampla. Nós temos que atuar com muita eficiência dentro do macrosistema de segurança e justiça, no combate ao crime organizado, no combate à corrupção, à sonegação fiscal. E também como órgão de promoção dos direitos fundamentais, o Ministério Público tem muitas incumbências na promoção da defesa do meio ambiente, defesa do consumidor, da criança, do adolescente, do idoso. Então são muitos desafios e o que nós queremos é dar condições de trabalho adequadas para que os promotores e os procuradores continuem fazendo a diferença na vida das pessoas. O doutor Plácido Rios comandou a Procuradoria-Geral de Justiça por 2 mandatos. Entre suas principais conquistas na gestão está a reestruturação do órgão e os avanços que considerou em tecnologia, com sistemas de investigação e de gestão internos no Ministério Público, e também a contratação de assessores para qualificar o trabalho do órgão. Vejo um resultado ao final desses 4 anos muito favorável, né? Passamos o bastão para um colega que estava já na gestão, que tudo indica que será dada ampla continuidade e principalmente eu acho que o maior legado que se deixa nessa gestão é esse espírito de cooperação, de união, de termos a humildade de reconhecer que o Ministério Público não pode fazer nada sozinho e darmos os braços a todas as instituições para a gente agir conjuntamente e assim sermos mais eficazes em todas as ações do Ministério Público. O ano de 2020 chegou e ainda dá tempo de iniciar um novo ciclo sem dívidas. Uma das alternativas é negociar o saldo no cartório de protesto. Saiba como. Os cartórios de protesto são uma opção para formalizar uma dívida e assim quitá-la. É uma maneira de quem não conseguiu receber um pagamento tentar obtê-lo pelas vias formais. Muito usado quando se esgotam as formas informais de negociação. Entrou em vigor no dia 28 de novembro, bem recente, o provimento 86 do CNJ, que mudou radicalmente o critério de cobranças via cartório de protesto. E o interessante foi que esse provimento ele olhou tanto para o credor quanto para o devedor. Ele teve um olhar especial para ambos. Caso nenhuma das intimações ao devedor dê em resultado, é lançado um edital com o nome do devedor e a dívida a ser paga precisa ser quitada em até 3 dias. Caso isso não ocorra, o título então é protestado. Assim, a dívida não tem prazo de validade e só deixa de existir quando for paga. Após o protesto, ele comparece ao credor, ao estabelecimento comercial que ele está devendo, faz o entendimento que for conveniente para ambos os lados e o credor, via online, determina, entendeu, o cancelamento do título que foi protestado. Há diversos títulos de dívidas que podem ser protestados, mas para isso precisam ser protestados num cartório localizado na cidade do devedor. Iniciativa que tem resolvido o problema de muitos credores. Mas os devedores também podem sair ganhando quando a dívida é protestada em cartório. É a forma que garante segurança na hora da negociação. O Poder Judiciário estava deveras comprometido com ações executivas de R$1.000, de R$500, de R$600. Então o tabelião de protesto agora pode fazer essa mediação e desjudicializar essas ações pequenas.
E vamos agora à entrevista com Hervelto César. O Centro Universitário Uninassal está ofertando 5.000 vagas gratuitas em cursos dentro do projeto Capacita, um projeto social desenvolvido há 5 anos pela universidade. E para falar sobre a importância desse projeto, nós conversamos agora com a diretora da unidade Parangaba, Manuela Aleixo. Manuela, é um prazer tê-la aqui em nosso estúdio. O prazer é todo meu. Inicialmente, eu gostaria que a senhora destacasse aqui para os nossos telespectadores como surgiu a ideia de desenvolver, de criar esse projeto denominado Capacita. Então, o Projeto Capacita, ele é um projeto que visa desenvolver a capacidade técnica, habilidades de quem tiver interesse em participar. São cursos gratuitos que estão sendo, hoje nós ofertamos 80 vagas, 80 cursos, com mais de 5.000 vagas, cursos na área de saúde, na área de humanas, na área de exatas, cursos de várias... Até na área do direito também. Na área de direito, eu tenho cursos na área de culinária, cursos na área da gastronomia, cursos voltados para a área de gestão, né, como elaborar currículo, capacidade técnicas de desenvolvimento de marketing, na área jurídica, serviços notariais, enfim, são cursos voltados exatamente para a capacidade técnica. Já que são cursos de férias, né, a faculdade ela oferta para que você esteja, geralmente aquele aluno ou aquela pessoa que precisa se desenvolver melhor no mercado de trabalho, busca cursos, né, voltados para... Até mesmo um parente do aluno que exatamente, pode participar. Exatamente. Esses cursos são ofertados tanto no Doroteias, na unidade da Doroteias, como na unidade da Parangaba. Então, o curso ele é ofertado 2 vezes ao ano? Exatamente. São cursos de férias. Então, são cursos voltados, são cursos que começam em janeiro, nós temos uma programação extensiva em janeiro e julho. A Uninassal hoje, aqui no estado do Ceará, ela está presente em quantos municípios? Pronto. O Grupo Ser Educacional, ele é um grupo que já possui mais de 15 anos no Brasil. Nós temos unidades no Brasil, né, de São Paulo ao Pará. Essas unidades, com o projeto de expansão do grupo, no projeto de expansão de 2017.2, nós abrimos as unidades do Ceará, as unidades dos interiores, né? Então, foram abertas, além de Doroteias e Parangaba, Maracanaú, Juazeiro e a unidade de Sobral. Então, só no Ceará nós temos 5 unidades da Uninassal. São 5 unidades ao todo. São 5 unidades. O grupo possui também, trabalha com algumas marcas, né? A senhora poderia falar um pouco sobre as marcas do grupo Uninassal? Exatamente. Nós temos 5 marcas e agora com uma nova aquisição. Nós temos a Univeritas, nós temos a Unama, a Uninabuco, Uninassal e agora com uma nova aquisição que é a Uninorte. Então, percebe-se que o grupo ele é o 5º maior grupo educacional do país, então ele perpassa por todo o estado brasileiro. São vários cursos ofertados pela Uninassal em várias áreas, né, como humanas, exatas e direito. A Uninassal pretende instalar um curso de medicina aqui também no Ceará? São vários cursos protocolados, inclusive medicina, né? Nós estamos, sim, numa expectativa positiva para que a gente possa ampliar nossos projetos. A senhora falou que dentro do plano de expansão foram abertas algumas unidades no interior do estado do Ceará. Isso. Gostaria que a senhora falasse também quais são os planos, né, futuros de abrir novas unidades aqui no estado do Ceará a partir de agora, né? Eu queria que a senhora falasse logo após um breve intervalo. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, implantou os monitores dos postos de saúde, fortalece o programa Cresça com seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar a diretora da Uninassal, Unidade Parangaba, Manuela Aleixo. Manuela, a pergunta que ficou no bloco anterior foi sobre os planos de expansão do Centro Universitário Uninassal aqui no estado do Ceará.
Isso. Essas unidades, Sobral, Juazeiro, Maracanaú, nós estamos já com o processo de expansão com os cursos da área de saúde, direito, né, cursos como fisioterapia, farmácia, gastronomia, área de engenharia também. Então, são unidades que têm, sim, um potencial de crescimento no Grupo C. Manuela, voltando a falar um pouco sobre o projeto Capacita, as pessoas que estejam nos assistindo e têm interesse em participar, como devem proceder? Pronto, lembrando que são cursos gratuitos, tá? Basta entrar no nosso site, extensão.uninasal.edu.br. As inscrições são gratuitas, mas o participante deverá levar 1 quilo de alimento, porque aí a gente faz um processo também de doação desses quilos de alimento para as entidades carentes. E há limite de inscrição ou o interessado pode participar de quantos cursos? Não, você pode participar de todos os cursos, claro, dentro da sua expectativa, mas as inscrições são abertas e você pode escolher o curso que você tiver interesse. E será emitido também um certificado de participação? Isso, exatamente. Ao final do curso, você recebe um certificado de participação. Queria que a senhora, inclusive, destacasse aqui para os nossos telespectadores a importância, né, desse projeto e a importância desses cursos, né, que visam preparar aquelas pessoas que muitas vezes estão fora do mercado de trabalho, exatamente, estão tentando retornar. Esse é o objetivo, é qualificação profissional, né, na parte técnica. Você que precisa se qualificar gratuitamente com a emissão de certificado, nós temos excelentes profissionais capacitados que estão ofertando esses cursos de forma gratuita para que você possa se ressocializar, né, se restabelecer novamente no mercado de trabalho. Isso é muito importante, porque o mercado precisa, né, de fato ele é seletivo, então o mercado ele agrega muito, de fato, quem tem esses valores, que eu digo sempre, o conhecimento, cursos, para que o seu currículo, de fato, ele fique de uma forma mais encantadora, né? Esse projeto, como a senhora falou, ele é desenvolvido em todo o Brasil e ele deve servir como exemplo, né, como modelo para que outras instituições também sigam o mesmo passo. Isso, até porque o grupo ele se preocupa com o desenvolvimento do ser, né, das pessoas. Então, a gente também precisa trabalhar como eu vou proporcionar oportunidades para quem precisa de alguma forma, né? Então, como nós trabalhamos com educação, o curso ele é voltado de fato para a capacidade técnica que ele possa se restabelecer, se reencontrar ou se ressocializar no mercado de trabalho. Esse é o nosso principal objetivo. Manuela, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua participação, parabeniza aqui o Grupo C, através do Centro Universitário Uninasal, pela iniciativa, e abre agora espaço para as suas considerações finais. Nós hoje estamos na unidade da Parangaba com o vestibular aberto, né? Com as inscrições também são gratuitas. O nosso vestibular nós temos curso de Direito, Farmácia, Fisioterapia, na área de Gestão, Administração, Contábeis. Então, faço aqui também, né, a importância de hoje de um ensino superior, e hoje nós somos por ser o grupo ser o 5º maior grupo, nós somos uma unidade que temos certificações de cursos com notas máximas no MEC, professores qualificados. A qualificação, de fato, é a nossa principal virtude, né? Nós trabalhamos, de fato, com a educação de qualidade. Então, venha fazer nosso vestibular, entre no site uninasal.edu.br e entre e venha conhecer um pouquinho mais da unidade da Parangaba. Obrigado. De nada. Invelise Maia. Ok, Ervelte, obrigada. Os novos conselheiros tutelares do município de Fortaleza foram empossados. Esta cerimônia no Teatro São José marcou o fim de um longo processo eleitoral, coordenado pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDICA. Mais de 500 pessoas se inscreveram para ocupar as vagas. A votação ocorreu em outubro passado e cerca de 130 mil votantes compareceram às urnas. O papel do conselheiro tutelar, todos sabemos, é de extrema relevância para a população de Fortaleza, em especial para as crianças e para os adolescentes, tendo em vista que a missão do conselho tutelar é zelar por esses direitos, garantir medidas de proteção, fazer as intervenções adequadas nos casos de violência. Neste momento tomam posse 40 novos conselheiros tutelares. Mas há uma novidade, é que tem uma previsão que outros 10 profissionais se juntem ao conselho até maio deste ano. A gente poderá ampliar o papel dos conselhos e descentralizar
de chegar em comunidades, em áreas que não estejam adequadamente cobertas hoje. O município de Fortaleza conta com 8 conselhos tutelares, cada um formado por 5 conselheiros, além de assistentes sociais, educadores, psicólogos e advogados. Todos vinculados à Fundação da Criança e da Família Cidadã, a FUNCI. Os conselhos tutelares, eles servem à sociedade para que os direitos das crianças e dos adolescentes sejam regularizados, sejam operacionalizados, e eles são uma porta de entrada que migram para os outros órgãos da rede. Recebe o nome do Conselho Tutelar o órgão público permanente autônomo, cujo objetivo é zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. A gente vem com uma nova mentalidade, né, de poder desenvolver um trabalho com as nossas crianças e adolescentes, né? A gente participou de um curso de formação no final de dezembro e foi colocado muito isso. A primeira-dama de Fortaleza participou da posse dos novos conselheiros. Com um trabalho forte nas políticas voltadas à infância, ela ressaltou a relevância do papel a ser desempenhado pela equipe recém-formada. Eles cuidam das crianças que estão em situação de negligência, violência, manejando da melhor forma. Muitas vezes essas crianças acabam tendo que ser abrigadas, e hoje em Fortaleza nós temos várias políticas de primeira infância voltada para essas crianças. Nós temos o ponto de encontro na FUNCI, o Rede Aquarela voltado para abuso e exploração sexual. Vereadores de Fortaleza também compareceram à posse. São 4 anos de mandato, escolhidos pela população de Fortaleza, passaram por um processo de prova, um processo de habilitação documental, de curso com qualificação, e a gente acredita muito nesse colegiado. É importante que nosso mandato está aqui para testemunhar essa importância desses conselheiros para a cidade de Fortaleza. É o conselheiro que tem a moral, o dever, por ofício, de defender os direitos desse segmento. Direitos esses que, lamentavelmente, e muitas vezes é violado. A Câmara Municipal participou desse processo desde o início, quando aprovamos a mensagem encaminhada pelo prefeito para a execução desse processo, e hoje nós sabemos que os 40 que aqui estão, que foram eleitos pelo povo, foram uma escolha popular. Isso é muito importante que a gente saiba que eles estão aqui porque a população escolheu. A previdência privada vem sendo bastante procurada no Brasil. A gente sabe que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Foi pensando nisso que surgiu a OAB Prev Ceará, que oferece um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. Funciona como um investimento de longo prazo, em que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos. Os benefícios são muitos, como formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Para saber mais informações sobre a OAB Prev Ceará, é só ligar para 85-3464-3995. Vamos agora acompanhar a entrevista de estúdio com o Hervélte César. Em agosto de 2018, foi sancionada pelo então presidente da República, Michel Temer, a Lei 13.709 de 2018, a chamada Lei Geral de Proteção de Dados, com previsão para entrada em vigor em agosto deste ano. E para falar sobre os principais aspectos da Lei Geral de Proteção de Dados, nós conversamos agora com o advogado especialista em Direito do Trabalho e Digital do escritório Costa e Brito, Alanderson Juca Gomes. Então, Alanderson, é um prazer tê-lo aqui em nosso programa. É um prazer, Velt. Muito bom estar aqui também. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela ainda não está em vigor. Entrará até o final deste ano. É uma lei nova, sancionada ainda pelo ex-presidente da República, Michel Temer, e que, com certeza, trará uma nova realidade para o Brasil no que diz respeito ao tratamento de dados e de informações. Eu gostaria que o senhor fizesse uma leitura sobre a importância da LGPD para o Brasil. A LGPD ela surge para o ordenamento jurídico brasileiro, ela surge para o contexto jurídico brasileiro como um marco muito importante. Se nós formos analisar a evolução legislativa no sentido da regulação da proteção de dados no âmbito virtual, ela já vem ocorrendo desde o ano de 2014, com a entrada em vigor do Marco Civil da Internet. Diversas legislações no sentido de proteger o usuário, resguardar seus direitos, o acesso a seus dados, já vinham sendo postas em vigor, já vinham sendo inseridas no ordenamento jurídico brasileiro.
E a LGPD ela foi o ponto final desse processo de evolução. Na verdade, nem tanto o ponto final, mas o ponto principal do que virá a ser uma nova era no tratamento, gestão e utilização de dados pessoais. Nós podemos dizer, então, sem sombra de dúvidas, que ela é um grande avanço para o tratamento de dados no país. Ela pode ser considerada o maior e mais importante marco no tratamento e gestão de dados no país até hoje. Como o senhor bem falou, que algumas legislações, a exemplo do próprio Marco Civil da Internet, e creio eu que o direito do consumidor também já se preocupavam com o tratamento das informações e dos dados, não é verdade? Sim, sim. Diversas legislações já tinham essa preocupação, o legislador já teve essa atenção no tratamento e na proteção dos usuários com relação à cessão e gestão desses dados. Só que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz um novo contexto, ela traz um novo universo, porque agora o usuário ele é esclarecido desde o momento da concessão dos dados até o processo de exclusão deles sobre como é que esses dados serão utilizados, onde serão armazenados, quem vai geri-los, por quanto tempo e qual a finalidade daquela coleta de dados em si. Existe um remédio constitucional chamado de habeas data para a correção de informações que estejam em bancos de dados, né, do governo. Esse remédio constitucional, de que forma ele será harmonizado com a Lei Geral de Proteção de Dados? Porque me parece que através da Lei Geral de Proteção de Dados não será necessário nenhum habeas data para uma correção de uma informação, não é isso? Sim, sim. A implementação com a nova Lei Geral de Proteção de Dados da Autoridade Nacional de Proteção de Dados traz agora uma realidade mais prática para o usuário no sentido da correção, ratificação e possível exclusão de dados incorretos. Antes, nós, como você bem ressaltou, nós teríamos que fazê-lo através de um instrumento constitucional que seria o habeas data. Com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados e agora a existência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, nós podemos fazê-lo através de uma simples reclamação, como você poderia fazer em um órgão de defesa do consumidor, como o DECONS ou o PROCONS. Através dessa simples reclamação, você poderá ratificar esses dados, porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela possui o poder de aplicar multas, e multas bastante relevantes às empresas de direito privado ou até mesmo instituições públicas que armazenam esses dados. A LGPD ela já era para ter entrado em vigor, mas, salvo engano, a vacatio legis desta lei acabou sendo prorrogada por diversas vezes. Sim, o senhor poderia falar um pouco sobre essa prorrogação? A vacatio legis dessa lei, ela ocorreu em 3 oportunidades diferentes. A última, por conta da publicação da medida provisória agora no final do ano de 2018, a medida provisória 869/2018, que é a medida provisória que instituiu a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Por conta dessa alteração do texto da própria LGPD, através dessa medida provisória, a vacatio legis de 24 meses ela foi prorrogada, sendo que a lei entrará efetivamente em vigor com essa alteração através da medida provisória no dia 29 de dezembro de 2020. Então, as empresas vão ter aí um fôlego a mais para poder se adaptarem a essa nova realidade. Alan, você acredita que as empresas nacionais, as empresas brasileiras, estão preparadas para essa nova realidade? Infelizmente, estudos e levantamentos apontam que não, mas é uma realidade que elas precisam se preparar. Elas vão ter que enfrentar. Sim, sim. Porque se nós formos observar, a própria Lei Geral de Proteção de Dados no contexto europeu, ela já existia e ela era obrigatória tanto para as empresas do próprio bloco europeu, como para as empresas que tinham interesse de comercializar com empresas que estavam em território europeu. Então, essas empresas brasileiras que têm negócios fora do Brasil, elas já tinham essa necessidade de se adequar. Agora, com a entrada em vigor aqui, no nosso ordenamento da Lei Geral de Proteção de Dados, essa urgência é ainda muito maior. Porque qualquer empresa que faz a coleta e o armazenamento de dados, ela é uma empresa que está suscetível à fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Se nós formos analisar o supermercado que coleta os nossos dados para uma promoção, o nosso dentista, o nosso médico, profissionais liberais, pequenos comércios, todos são atingidos pela entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. Alan, a LGPD ela se aplica tanto às pessoas físicas quanto às pessoas jurídicas? Eu gostaria que você respondesse logo após um breve intervalo. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho,
Passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica. Implantou os monitores dos postos de saúde. Fortalece o programa Cresça com o Seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar o advogado Alanderson Juca Gomes, que está falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Alanderson, a pergunta que ficou no bloco anterior foi se esta norma ela se aplica tanto a pessoas físicas quanto jurídicas? Sim, sim. Essa norma ela se aplica a qualquer pessoa física ou jurídica de direito público e privado que faça coleta, armazenamento ou compartilhamento de dados. Inclusive órgãos públicos também. Inclusive órgãos públicos também. E ela me parece que traz uma série de penalidades para quem não se adequar a esta nova realidade. Você poderia falar um pouco sobre as penalidades? Para as pessoas físicas de direito privado e para as pessoas jurídicas de direito privado, essa lei traz a possibilidade para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados de aplicar penalidades que podem chegar até 2% do faturamento obtido no ano fiscal anterior, sendo que essas penalidades deverão chegar ao máximo de 50 milhões de reais. Ou seja, quando você tem uma multa de até 50 milhões de reais que pode ser aplicada, você realmente vê que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados chega realmente para transformar as relações jurídicas em âmbito digital. Na sua opinião, quais são as principais vantagens desta nova lei para a sociedade? O usuário agora, ele tem uma realidade completamente nova. O usuário antes, ele cedia esses dados, ele fornecia esses dados e ele não tinha conhecimento sobre qual a finalidade da utilização daqueles dados, por quanto tempo aqueles dados permaneceriam armazenados, se eles poderiam eventualmente ser compartilhados com outras pessoas jurídicas, de que forma eles poderiam ser utilizados. Então, o usuário havia por parte do usuário um certo receio na hora da acessão dessas informações. Hoje não. Hoje, se você perceber, grande parte dos sites no início, na hora da coleta dos dados, já disponibiliza para o usuário um termo de uso e concessão. Verdade. Então, você já anula e ali já existe toda uma disposição. Quais são os dados, qual a finalidade, quanto tempo aquela empresa irá armazenar, quanto tempo ela tem que descartar, ela pode ceder, ela não pode ceder. Outro detalhe também muito importante para o usuário, eu posso, após a concessão da autorização de utilização desses dados, eu posso eventualmente suspender essa autorização dada? Sim. A LGPD traz essa previsão, eu posso suspender essa autorização que eu mesmo dei à empresa para a coleta dos dados. A LGPD, inclusive, ela trata sobre dados pessoais sensíveis. O que vem a ser esses dados pessoais sensíveis? É uma outra inovação bastante importante. Se nós formos verificar, diversos especialistas na área de segurança digital e na área de gestão de informações apontaram que movimentos políticos internacionais sofreram influência através de redes sociais por conta de cessão de dados indevida. Então, o próprio Brexit, a corrida presidencial americana. Então, a LGPD aqui no Brasil e também as leis gerais de proteção de dados no mundo todo tratam como dados sensíveis dados que tratam das convicções do usuário. Por exemplo, minha convicção religiosa, minha convicção política, as entidades sociais às quais eu sou afiliado, os movimentos e correntes de pensamento aos quais eu me vinculo, para que isso não possa ser utilizado em desfavor do próprio usuário, para que o usuário não venha a ser indiretamente influenciado por aquela cessão de dados indevida. Nós poderíamos então dizer que o principal ponto desta lei é a transparência. A transparência é o ponto-chave dessa lei. Até então, nós havíamos construído, sobretudo aqui no Brasil, criou-se o mito de que a internet é uma terra sem lei. Verdade. O mundo digital é um universo sem fronteiras. E o que essa lei vem para trazer é para mostrar que não é assim, não é bem assim que a coisa funciona.
pessoas jurídicas, pessoas físicas, os usuários, todos precisam compreender que dentro do ambiente virtual se aplicam as mesmas disposições legais que se aplicam à vida real, com algumas variações, dada a característica do serviço, dada a característica do contato não humano, não pessoal, mas ali também existe lei, ali também existe regulação, ali também o usuário está protegido. Alanis, quais são os passos para a implementação desta lei? Os passos mais importantes para a empresa, antes de mais nada, você precisa ter um consultor especializado na implementação dessa lei. Porque ela é uma lei de detalhes e ela deve ser observada em todos os seus detalhes. Claro. A empresa vai precisar investir bastante em segurança. Além de investir em segurança, eles vão precisar implementar novas políticas de transparência dentro da empresa. Sobretudo empresas que lidam com e-commerce são as empresas mais atingidas por essa inovação legislativa. Haverá um alinhamento muito mais próximo entre as áreas de tecnologia da informação da empresa e a área jurídica, porque agora o tratamento jurídico, a gestão como um todo, ela precisa ser unificada. Esse mito que se criou entre o empresariado de que a área jurídica e a área de tecnologia da informação devem permanecer separadas, agora não existirá mais. Porque agora elas passam praticamente a se tornar um único setor dentro da empresa. Trabalhar de forma integrada. E você deve implementar diversas atualizações nesse processo. E o usuário precisa ser conscientizado, a empresa precisa se preparar para eventuais violações de segurança, como cientificar o usuário, como tratar a questão, como prevenir, como evitar esse tipo de situação. Então, para tudo isso, você vai precisar de um profissional especializado, que é o que a gente conhece a partir da entrada em vigor dessa lei como um DPO. Fora do Brasil, é esse o nome que se dá ao profissional que haja como a interface entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o empresário. Alanis, qual é a interface que existe entre a Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei de Acesso a Informações, a LAI? A Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados, elas têm uma tramitação legislativa praticamente que concomitante. Então, por conta disso, as duas já estão em grande harmonia legislativa, se nós formos observar. A Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados trazem previsões bastante similares. Se você for olhar, a Lei Geral de Proteção de Dados reforça previsões contidas na Lei de Acesso à Informação, como, por exemplo, a possibilidade de o usuário solicitar, através de requerimento formal, a qualquer pessoa física ou jurídica que tenha feito coleta de dados, sobre os dados que ela colheu e armazenou, e eles têm que responder em até 15 dias. Isso é uma coisa que já denota que há uma harmonia legislativa entre elas, que é algo bem raro no universo jurídico, que legislações estejam em harmonia, em consonância. Com certeza. Alanis, infelizmente nosso tempo voou, nós estamos chegando ao final da entrevista. Podemos aqui até deixar agendado uma próxima entrevista, tendo em vista que o tema é palpitante, né, e tem muito a se explorar. Sim, sim. Mas o programa agradece a sua presença, todas as informações aqui prestadas, e abre agora espaço para as suas considerações finais. Deixamos aqui o incentivo ao empresariado brasileiro de que a Lei Geral de Proteção de Dados ela não traz apenas mais uma regulação, mais uma obrigação a ser cumprida. Ela traz para o empresário a possibilidade de conhecer melhor o seu cliente, ela abre a possibilidade do compartilhamento de informações entre pessoas jurídicas, ela cria um ambiente negocial mais seguro e mais interessante, e ela traz agora segurança para os dois lados da negociação. Ela deixa o usuário seguro do que ele está fornecendo, deixa o empresário seguro sobre as informações que ele está coletando, e com isso nós criamos um ambiente negocial mais propício para o investimento, mais adequado para o desenvolvimento, e é isso que eu acho que todos nós queremos. Com certeza. Obrigado. Ivelise e Maia. Ok, Ervelt, obrigada. E agora é hora de você que está ligado nos concursos com inscrições abertas ficar atento. Confira a nossa agenda. Tribunal de Justiça de São Paulo, inscrições até 2 de março. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, inscrições até 5 de fevereiro. Chegamos ao final de mais um programa Mundo Jurídico. Mas você pode acompanhar as nossas reprises na TV Fortaleza, no canal 61.4 digital, às quintas-feiras às 7 da manhã, aos sábados às 13 horas e às terças-feiras às 15 horas. Na TV Economy News Brasil, do sistema RP Brasil de Comunicação, aos sábados, 10 da manhã. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e no canal do YouTube da Câmara Municipal de Fortaleza. Obrigada pela companhia e a gente volta a se encontrar semana que vem. Até lá!
TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.